Boa noite, amada igreja do Senhor. Quantos aqui são um com Deus? Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Que nós possamos estar de vestes brancas para nos encontrarmos com esse Deus glorioso e majestoso. Amados, como nós anunciamos a semana inteira, seria a nossa presbítera Grace que iria pregar hoje, mas por um problema no seu trabalho, ela teve que trabalhar hoje. Ela não pôde estar conosco hoje aqui, mas o Espírito Santo é o mesmo, amém? Deus ministra aos nossos corações, independente do vaso, e será uma palavra também para a igreja do Senhor, e no dia que ela for ministrar a palavra, com certeza ela irá pregar sobre quão amáveis são os teus tabernáculos. Esse seria o tema pela nossa presbítera Grace. O tema que Deus colocou no meu coração hoje foi o padrão do céu para a vida na terra. Para nós chegarmos no céu, nós temos um padrão. E ele mostra qual padrão é esse para que nós possamos viver essa vida aqui na terra, para nós adentrarmos nesse céu. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas Deus é amor e todo mundo vai para o céu. Muita gente pensa assim, que Deus jamais lançaria ninguém no inferno, que Deus, Ele é misericordioso, Ele é amor, mas Deus é justiça, e nós vamos ver alguns padrões hoje de Deus para as nossas vidas. Peço à igreja que abra em Filipenses 3:20, pastora Frânio possa ler e orar. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua presença a nos dirigires, para que possamos estar diante de ti. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também capacita-nos para que ouçamos, para que possamos absorver e interagir espiritualmente com essa palavra já colocada no coração da tua serva, a pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pela benevolência da tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amados, a nossa pátria está nos céus. Resumindo, nós somos peregrinos nessa terra. Mas para nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos ter uma vida reta aqui diante de Deus, amém? Vou dar um exemplo para que a gente possa entender mais ou menos. Ah, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para o céu. A gente tem essa visão, desde que quando a gente é criado, às vezes, a gente já tem essa visão que todo mundo entra no céu, todo mundo é filho de Deus. A palavra de Deus fala que para ser filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Nós precisamos disso. E amanhã nós vamos falar sobre o Abba, né? E nós vamos entender um pouquinho mais disso. Mas até lá, amanhã, né? Nós vamos entender para nós chegarmos a esse lugar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Alguém vai morar na sua casa. Imagina, sua casa é seu lar, é tudo seu, né? É seu refúgio. É o lugar que você manda, amém? A gente tem um lar, a gente tem uma casa. Eu, como mãe de família, quem manda na minha casa é eu e meu marido. Nós mandamos na nossa casa. Quem é que manda no céu? O Senhor, é Deus, é a casa dele, é a morada que ele fez, é o lugar que ele tem preparado para aqueles que o amam, amém? Por exemplo, alguém vai morar na sua casa. Imagina, Socorro, Márcio, alguém vai morar na sua casa. Você aceitaria, um de nós aceitaria qualquer pessoa morando na sua casa? Por exemplo, eu vou aceitar na minha casa, pode vir morar na minha casa. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou morar na sua casa, mas eu sou uma pessoa que sou viciada em drogas e eu vou continuar tomando as minhas drogas. Eu fumo, eu bebo, eu chego a hora que eu quero e você não tem autoridade nenhuma sobre aquilo que eu quero fazer na sua casa. Você aceitaria alguém na sua casa assim? Eu não aceitaria. Eu falei assim, olha, você quer morar na minha casa? Aqui tem regras. Aqui nós temos um padrão de vida. Aqui nós temos limites para certas coisas. Isso vale para os meus filhos, isso vale para qualquer pessoa que viesse morar na nossa casa. Aqui a gente tem hora para chegar, a gente tem um horário do café da manhã, cada casa tem o seu
o seu ritmo, o seu padrão e assim vai. O céu tem um padrão, é a santidade aqui na terra. Eu não entro no céu sem santidade, ninguém verá a Deus. Deus tem um padrão. Para entrarmos na sua casa, nós temos que viver as regras que Deus deu para nós. Assim como nós estabelecemos regras na nossa casa, nós, irmãos, que somos falhos, nós que somos terrenos, que vivemos ainda aqui nessa terra, nós temos padrão. Por que Deus não teria o padrão dele? Então, se eu quero morar no céu, eu tenho que viver o padrão de Deus. Eu tenho que Deus vai impor limites na minha vida para que eu possa ter uma vida plena, porque no céu não entra impureza, no céu não entra fornicação, não entra adultério, não entra mentira, não há nada de pecado entra no céu. Então, nós temos que buscar a santificação aqui nessa terra para que nós possamos entrar no céu. Amém? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos nessa terra, meu irmão, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Só estamos aqui de passagem. A nossa maneira de viver aqui deve refletir a cultura do reino de Deus. Como nós vivemos aqui, não os padrões deste mundo. Repetindo, nossa maneira de viver deve refletir a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, e não os padrões deste mundo. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos nós queremos. Todo mundo quer a bondade de Deus, quer a vontade de Deus na sua vida, quer tudo aquilo que Deus tem de melhor para você, não tem? Mas o que ele fala? Então não se conforme com esse mundo, não seja igual a esse mundo. Transforme a mente de vocês. Não é segundo esse mundo, não é segundo o padrão desse mundo, não é como muitos lugares estão pregando hoje em dia. Não, irmãos, é como a palavra de Deus manda. São os padrões celestiais. Santidade é viver como cidadão do céu, mesmo caminhando em um mundo caído. Isso é santidade. Caminhar nessa terra em santidade é caminhar como um cidadão do céu andando aqui na terra. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos um Deus que é santo e busca essa santidade em nós. Não que sejamos perfeitos, que vamos ser santos, não, daqui a pouco nós vamos ver isso, mas Ele quer um padrão. Ele quer que nós venhamos nos abster do pecado, da imundícia, da fornicação, da pornografia, da mentira, do adultério, tudo aquilo que afeta e que agride a santidade de Deus, nós temos que nos afastar. E é fácil? Não, nós vivemos nessa terra, nós estamos aqui, nós somos influenciados muitas vezes, e nós temos que viver buscando o padrão do céu. A Bíblia, o que o Senhor falaria na Bíblia dele? Essa situação, será que Deus gostaria que eu falasse dessa maneira? Será que Deus gostaria que eu assistisse esse tipo de programa? Será que Deus gostaria que eu respondesse dessa maneira para alguém? Será que Jesus faria a mesma coisa? É o padrão do Senhor. Irmãos, e quando a gente começa a viver isso, se torna fácil na nossa vida. Eu poderia perguntar para alguns aqui, alguns ainda não, mas muitos poderiam falar assim, isso faz tanto parte da nossa vida, porque é um exercício que nós passamos a viver, a dizer não para o pecado, que se torna um hábito. O que é hábito? Um hábito é ninguém vai fazer assim, se torna aquilo na sua vida um hábito, se você não forçar aquilo. Eu lembro do Lucas André pregando sobre sobre hábito. Por exemplo, se eu quero me exercitar mais, eu não gosto de fazer exercício, mas eu vou começar. Aquilo ali foi um pesar para mim, aquilo ali é dolorido, aquilo ali é chato, aquilo para mim é ruim, mas você vai meses e meses e meses e meses, daqui a pouco se torna um hábito, você acorda, eu tenho que fazer minha malhação, eu preciso me exercitar, e aquilo já começa a se tornar parte da sua vida, assim como a alimentação, como qualquer coisa que nós formos fazer, tornar um hábito, assim é a santificação. Dizer não para o mundo, dizer não parece assim que no começo, a pessoa vai, não parece tão difícil, daqui a pouco é um hábito na tua vida, que aquilo se torna já fácil para você, porque é que nem exercitar, é que nem os irmãos aqui treinando bateria hoje aqui na aula. Olha, isso aqui
Vocês vão ficar essa semana todinha só nesses exercícios aqui. Daqui a pouco se torna natural. Assim é a nossa santificação. Quando a gente começa a dizer não para o mundo, dizer não para o pecado, começa a estudar a palavra de Deus e começa a entender o padrão do céu para a nossa vida, nós não queremos mais viver segundo o padrão desse mundo. Porque é muito pequeno para aquilo que a gente quer viver. Então a gente tem que sonhar alto, a gente tem que viver nas alturas, irmãos. Olhar para o alto e saber, olha, o padrão daqui não é o que eu quero para a minha vida. Eu quero um padrão maior. O padrão é do céu para a minha vida. Então eu vou me santificar aqui na terra. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero ter uma identidade celestial. Para eu ser santo, eu tenho que ter uma identidade celestial. 1 Pedro 2,9 fala assim: vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, nós temos um padrão. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao céu. Então nós temos que andar segundo o céu. Lembra lá do exemplo que eu dei um dia desse? Eu falei assim, nós não podemos. Quem é do céu não deixa rastro do inferno na terra. As minhas atitudes não podem ter rastro do inferno, irmão. No meu rastro tem que ser do céu. As pessoas têm que ver Deus na minha vida. Eu não posso estar aqui pregando, falando da palavra de Deus, e em casa ser uma esposa insuportável, uma mãe terrível, uma péssima amiga. Que autoridade eu tenho para falar do evangelho? Eu posso até pregar aqui bonito, mas se eu não tiver uma vida separada para Deus, de nada adianta isso. Para a minha vida não adianta nada. A palavra de Deus vai ser pregada. E a palavra de Deus é pregada e vai tocar as vidas. Não por causa de mim, mas pela palavra de Deus. As pessoas confundem muito. Eu fui nessa pregação, eu fui transformada, aquela pessoa. Irmão, conheça a vida da pessoa. Não é assim. Nós temos que ter rastro do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino. Olha que padrão é esse, irmãos. Eu achei muito interessante essa palavra, embaixadores. Fiquei muito interessada. Quando fala assim, 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha a responsabilidade. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos testemunho para as pessoas quererem Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores. Aí eu fui assim, rapaz, esse negócio de embaixador é uma coisa assim muito séria, né? A gente fala assim, ó, teve aí esse negócio tudinho aí, falando, vou fazer o fulano embaixador agora aqui dos Estados Unidos, porque fica com imunidade, não é isso? Irmãos, olha que interessante. O embaixador não vive segundo as regras do país onde ele está, mas segundo as leis e costumes do país que representa. Quem é que você representa aqui na terra, meu irmão? O céu. Nós representamos o céu. Nós não vivemos segundo os costumes deste mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós vivemos segundo os preceitos do céu. Nós, como embaixadores, ele representa, por exemplo, o embaixador, ele representa oficialmente o seu país. Você representa oficialmente o céu, que é o teu lugar. O céu que você pertence. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Mas sim, representa o país onde ele está. Nós representamos um estado anfitrião naquele lugar. No caso, nós representamos o céu aqui na terra. Nós representamos oficialmente esse lugar. Na teoria, eu achei interessante isso. Olha, na teoria, ele deve respeitar as leis. Nós respeitamos esse mundo. Amém? Nós não vamos fazer nada aqui. Muito pelo contrário. Quando a gente é cidadão dos céus, a gente faz tudo que é certinho. Não é verdade? Ele deve respeitar as leis e regulamentos do país onde serve. Nós revimos, estamos aqui nesse mundo, fazendo a obra de Deus e realizando a obra do Senhor. Mesmo que não possa ser legalmente punido por quebrá-las, a menos que seu próprio país o processe depois a voltar. Por exemplo, um embaixador, ele está em outro país, e se ele fizer alguma coisa errada lá, ele não pode ser punido porque ele tem imunidade diplomática. Mas o seu país pode repreendê-lo. O que Deus está falando aqui, meu filho? Olha, cuidado, a gente tem que temer o Deus do céu, irmão. O Senhor fala assim, não tema aquele que pode matar a carne, mas tema aquele que pode matar a carne e lançar essa pessoa no inferno. Esse nós temos que temer. Quem que nós temos que temer? As coisas desse mundo? Não, nós tememos a Deus. Então nós temos que respeitar a Deus. Às vezes as pessoas temem homens.
Ah, não, porque o pastor não pode saber, a pastora não pode saber, a igreja está todo mundo, eu estou enganando todo mundo da igreja, está se achando, né? Eu estou enganando todo mundo da igreja. Meu irmão, não tema as pessoas desse mundo. Não tema o que as pessoas vão achar de você. Tema aquele que está olhando o pecado que eu estou fazendo. Esse é que nós temos que temer, porque ele tem autoridade para nos lançar no inferno. Então nós temos que temer a Deus. Nós temos que viver, ó, na prática ele vive conforme as leis e costumes do país anfitrião, para evitar conflitos, mas juridicamente responde às leis do seu próprio país. Olha que interessante. Nós vivemos conforme as leis desse mundo, no sentido, se não abala, a palavra de Deus fala, olha, faça o que você tem que fazer, contanto que não vá contra os princípios bíblicos. Nós vamos fazer tudo o que é certinho enquanto eu não confronto os princípios bíblicos. Tem muita gente nesse mundo, dentro das igrejas, irmãos, espalhadas no mundo inteiro, que estão se amoldando às coisas desse mundo. Por quê? Porque eu quero engajamento nas redes sociais, porque eu quero fazer que as pessoas notem isso aqui, porque eu quero ganhar mais dinheiro com relação a isso. Então eu vou, não tem nada a ver, Deus conhece meu coração, sabe que eu estou fazendo isso aqui, irmão? Não é, é padrão. Deus tem um padrão e Ele não vai negar os princípios dEle. Nós não podemos negar princípios de Deus porque eu quero um engajamento, porque eu quero que algo cresça na minha vida. Não, Deus tem um padrão e eu tenho que viver os princípios bíblicos. Quando Deus fala não matarás, não matarás, não adulterarás, não adulterarás, não faça isso, não minta, não minta. Nós temos que viver segundo o padrão do Senhor. É isso que Ele espera da nossa vida. Um embaixador vive fisicamente no país anfitrião, mas legalmente está sob a jurisdição do seu próprio país. Onde é que é o nosso país? É o céu, irmãos. Com a expectativa de respeitar as leis locais. Nós respeitamos, mas vivemos segundo os padrões celestiais. É isso que Deus espera da nossa vida. Aí eu pergunto para você, reflita aqui na sua mente, na sua vida. Não me responda, responda para você mesmo. Minhas decisões refletem mais os valores do céu ou os padrões terrenos? As minhas decisões. Quando eu fui fazer esse estudo aqui, essa palavra, eu fiquei refletindo. As minhas atitudes, as minhas decisões refletem mais o céu ou a terra? Quem é que eu estou refletindo aqui na terra? Nós temos que ser reflexos de quem? De Cristo. Ele fala na sua palavra. Refletir a imagem do Senhor. Porque se nós refletirmos a imagem do Senhor, nós passamos a ter o caráter do céu. O que Deus quer para as nossas vidas, o caráter do céu. Colossenses 3 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensa lá, irmãos. Aqui é momentâneo, é leve. Tudo que eu estou passando aqui, nessa terra, é como eu estava conversando hoje com a Fran, e a gente vinha conversando com relação a algumas situações. Eu falei assim, amor, se Deus me der a oportunidade de ter isso, glória a Deus. Eu vou fazer isso aqui, que queria fazer isso. Mas se Deus não der, glória a Deus também, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o futuro, Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo. Então tudo está na mão de Deus. E eu confio no Senhor. Me lembro, há mais de 10 anos atrás, quando o Afrânio passou por esse processo de operação no coração. E um dos momentos mais difíceis para mim foi subir aqui no púlpito e falar assim, Senhor, eu te entrego o meu marido nas tuas mãos, quer para a vida, quer para a morte. Louvado seja o teu nome. É difícil, irmão, falar isso. De um marido, de um filho, de um parente, de uma pessoa que você ama. Senhor, está na tua mão, quer para a vida, quer para a morte, eu vou louvar o teu nome. Eu vou louvar o teu nome. E graças a Deus, mais de 10 anos ele está aqui e Deus é fiel. Ele falou, quer para a vida então. Então, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria para todos nós, né? E mais ainda para mim. Glória a Deus. Então, a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem um padrão e nós temos que viver. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O padrão de Deus se manifesta em nossas vidas como? Como é que o padrão de Deus se manifesta na sua vida e na minha vida? Com amor verdadeiro. 1 João 4, de 7 a 8 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele é
o próprio amor. E como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não tenho comunhão, se eu não amo meu irmão, se eu não faço nada pelos meus irmãos, meu irmão vendo, às vezes, que ele está precisando, palavra de Deus, irmão, se você está vendo seu irmão padecer necessidade e não lhe abrir as entranhas, se eu não ajudo, que amor é esse que eu tenho, se Deus deu a própria vida, sendo nós imerecedores desse amor, Ele deu a vida por nós, e a gente não quer fazer, não quer nem abrir a entranha por causa do irmão, para ajudar. Às vezes você vê, eu posso ajudar, mas não vou não, pelo amor de Deus, irmão, não falo só financeiramente não, uma palavra espiritual, uma palavra de bênção. Às vezes o irmão está cabisbaixo. Quem assiste, a gente vê algumas coisas no Instagram e eu vejo algumas pessoas cabisbaixas e estão sendo filmadas sem saber. Aí chega uma pessoa lá com um papelzinho, não sei se vocês já viram isso. Ele chega um papelzinho dando uma palavra do Senhor ali, dizendo assim, olha, não, continue, porque você é um guerreiro, você é uma guerreira. E naquele momento, aquela palavra traz um ânimo para a pessoa começa a chorar e muitos começam a dançar de alegria, porque sabe que foi Deus que falou com elas ali, naquele momento de tribulação. Às vezes uma palavra, um afago, um abraço, irmão, um sorriso, tudo isso na nossa vida, faz parte da nossa vida. Amai-vos, um amor verdadeiro, amemos de coração. Amor verdadeiro faz parte do padrão do céu. O que mais faz parte do padrão do céu? Pureza e santidade. Hebreus 12, 14 fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, irmão, ninguém é porque Deus me ama, não vai, irmão. Sem santidade, sem pureza, sem estar na presença do Senhor, vivendo os preceitos do Senhor, não vai para o céu. Não vai, não adianta, pode ser a pessoa o maior eloquente, a pregação mais linda, aquele homem levava multidões a chorar, a se converter. Multidões se convertiam pela palavra. O poder não é meu, irmão. Eu não tenho poder nenhum. Nenhum. Ninguém tem poder se Deus não derramar pelo seu Espírito Santo. Ninguém, irmãos. A glória, a honra são dele, não é de homem. Não são de homens. Sempre vai ser dele, ele é que transforma. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala, um regou, um plantou, mas quem fez crescer foi o Espírito Santo, irmão. Isso aqui a gente só está lançando a semente. Que terreno vai cair, onde vai frutificar, depende primeiro de você e o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, aí eu vou frutificar, senão não adianta, sem santidade ninguém, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmãos. É padrão do céu, santificação, é padrão. Pureza de coração. O que mais é padrão do céu? Justiça e misericórdia. Olha que lindo. Justiça e misericórdia. Miqueias 6,8 fala assim, ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça e a misericórdia. É muito fácil a gente pedir misericórdia, alguma coisa que a gente tenha feito de errado, alguma coisa a gente sabe pedir, a gente quer a misericórdia de Deus para a nossa vida, mas às vezes o irmão faz alguma coisa que nos tira e nos irrita. Ah, não vou não, porque o irmão não olhou para mim, eu fui cumprimentar, ele virou o rosto. Ah, porque isso aqui... Irmão, se você não tem misericórdia na sua vida, você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é padrão de Deus na sua vida. A gente não sabe viver o que é evangelho. Porque como eu falei aqui, mesmo sendo imerecedores, nós colocamos Cristo na cruz, os nossos pecados colocaram Cristo na cruz. Ele morreu por causa da gente. Enquanto estavam cuspindo, cortando e fazendo, jogando ele coisas, e estavam colocando coroa de espinhos e arrancando aquele manto da sua costa, onde estava o sangue grudado e arrancando o couro de Cristo. Enquanto ele estava naquela cruz, as pessoas maldizendo e falando, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, desce daí, tu não és filho de Deus. Irmãos, se coloque no lugar. Às vezes a pessoa fala uma coisinha pra gente, a gente já quer com 7 pedras na mão. E ele vendo toda aquela situação com ele, ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
misericórdia e justiça do Senhor. Nós precisamos desse amor na nossa vida. Nós precisamos dessa misericórdia na nossa vida. E nós precisamos dessa justiça na nossa vida. De tudo isso nós precisamos para que Deus possa manifestar. Porque ele fala assim, e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, nós temos que andar com Deus em humildade. Nós não merecemos, nós não somos nada. Nós precisamos dele até para respirar. Tudo nós precisamos do Senhor, em tudo. Tudo. Na cultura do reino não há espaço para mentira, inveja, orgulho ou corrupção. Não dá. O padrão de Deus é esse para a nossa vida. Ele quer isso. Para que nós possamos ser aqui na terra o quê? Modelo de Cristo. Modelo de Cristo aqui na terra. Modelo, ele não é o original. Quando você vai ver um manequim, eles fizeram um modelo de alguém. Nós somos modelo de Cristo aqui na terra. Nós somos o que Deus quer que nós sejamos. Modelo de Cristo. Cristo deu o padrão e nós temos que viver esse padrão como Ele. É isso que Ele quer de nós. 1 João 2,6 fala assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como Ele andou. Eu tenho que andar como Ele andou. É como Ele. Jesus viveu na terra, mas com o coração no céu. Ele não se deixou moldar pelas coisas aqui da terra. Ele mostrou que é possível ser santo mesmo cercado por pecado. Olha que lindo. Ele mostrou assim, em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que ele fez, ele mostrou que é possível ser santo, se santificar, mesmo sendo rodeado por pecado. Se tu és filho de Deus, faz isso. E mostraram várias coisas. Não. Qual o padrão? Assim diz a palavra, assim estava escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus, assim está escrito. Porque, irmão, não adianta eu querer ser cristão e não ter a palavra no meu coração. Eu não preciso estar decorado, eu sei qual é o versículo tal que diz tal. Não, meu irmão, ela tem que estar no teu coração, na tua vida, na tua essência, nas tuas atitudes. Ela tem que estar em tudo aquilo que você falar, fizer. Ele quer isso para nós, para cada um de nós. Seguir a Cristo é alinhar nossas palavras, atitudes e pensamentos com os dele. Como ele faria, como ele falaria. Antes de nós tomarmos decisões, irmãos, nós temos que perguntar, isso agrada ao Senhor? Essa atitude que eu vou tomar, essa decisão que eu estou tomando aqui na minha vida, agrada ao coração de Deus? Tudo que nós fazemos. Como eu falei, se torna um hábito na nossa vida. E quando nós passamos a ser modelo de Cristo aqui na terra, nós passamos a ter a missão de representar o céu. É a missão que nós passamos aqui na terra. Mateus 5 fala, vós sois a sal da terra e a luz do mundo. Ele vai contando tudo como nós temos que agir. Irmãos, sal e luz, nós temos que ser aqui na terra. A missão de ser sal e de ser luz. Uma comida sem sal, nós já falamos, já foi falar muito isso aqui. Uma comida sem sal é horrível, irmão. A pessoa que se habitua a comer uma comida totalmente insossa. Tem gente que até se habitua, é viver no pecado, né? Tem gente que diz, não sinto mais falta do sal, mas eu sinto. Claro que o sal em excesso, mas é importante o sal. Agora, o sal, ele não aparece. Na verdade, o sal ele tem que estar na medida, né? Ele não aparece. Assim somos nós, quem tem que aparecer é Ele, não somos nós. Ele é que tem que aparecer nas nossas vidas, Ele que tem. Nossa santidade não é apenas para nós, mas para inspirar e conduzir outros a Cristo. Isso é muito sério. Nós temos que inspirar outras pessoas a virem para o Senhor. Essa é a nossa missão aqui na terra. Viver o padrão do céu é ser luz em meio à escuridão, é ser sal em meio às coisas insípidas. Nós vivemos para isso. Viver o padrão do céu é uma escolha diária, alimentada pela palavra, oração e obediência a Deus. É isso que nós temos que ser. Somos peregrinos aqui nessa terra, cidadãos dos céus. Sempre, irmãos, nossa luta vai ser contra a nossa própria carne, contra nós mesmos. É nossa luta. Nós temos que viver, nós estamos nesse mundo, não pensa assim, porque agora eu sou salvo, aceitei Jesus, agora pronto, posso viver do jeito que eu quero. Não!
Sem santidade ninguém verá Deus. A palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Eu tenho que me santificar, eu tenho que me abster do pecado. Eu tenho que dizer não para o pecado e viver em santidade. O desafio é viver em um ambiente corrompido sem se contaminar, irmãos. Nós vivemos em um mundo corrompido, mas nós não podemos nos contaminar com esse mundo. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, irmãos. Eu tenho que estar na palavra. A palavra tem que estar no meu coração. A santidade não é sustentada pela força humana, mas pela transformação diária através da palavra de Deus. Todos os dias aquilo faz parte da minha vida. Como Jesus agiria, como Jesus pensaria, como ele, nessa atitude aqui, nesse momento aqui, nesse coisa do trânsito que a pessoa quer te tirar do sério, como Jesus agiria? Nós temos que pensar. A Bíblia nos dá essa direção, a força para resistir às influências corruptas desse mundo. Ela nos dá essa direção. A santidade, ela atrai pessoas a Cristo, porque mostra um padrão mais alto e mais puro da vida. As pessoas podem até te recriminar por ser cristã, mas na hora do perrengue da vida delas, é a você que ela vai procurar. Aconteceu muitas vezes comigo, com muitas pessoas que eu conheço aqui. Ver sua vida ser santa, as pessoas ficam criticando, rindo até da tua vida. Ah, isso aí não pode, não pode. Não me preocupa, eu posso tudo. Eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu não quero. Eu sou livre para dizer que não quero. Como eu preguei aqui um dia desse, eu falei assim, as pessoas se acham livres no mundo, mas elas são escravas, porque elas têm que provar para os outros que elas podem fazer tudo. Eu não preciso provar para ninguém, eu sou livre. Eu não preciso provar que eu não posso fazer isso. Não, eu não quero fazer isso. Ah, porque pode pensar o que você quiser. Eu estou muito preocupada com o que você pensa da minha vida. Eu me preocupo com o que Deus pensa da minha vida. Aí eu fico preocupada. Porque saber o que Deus pensa, para mim, é muito importante. Agora, o que os outros... Meu irmão, eu tenho que dar satisfação para o meu Deus. Aí sim, das minhas atitudes. Nós temos que dar as nossas atitudes. Claro, nós temos que ter testemunho aqui na terra, principalmente para os cristãos, né? Basicamente, principalmente, né? E para os outros que estão lá fora, com certeza. Mas nós temos que dar satisfação da nossa vida. Nós somos livres. E nós temos que viver a palavra de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nós temos que nos esforçar. Não é fácil, irmãos. Conviver um com o outro não é fácil. Em todos os segmentos da sua vida, com relação em unidade aqui na igreja, uns a gente se achega mais, outros a gente não se achega tanto, mas a gente tem que viver em comunhão, porque é bíblico, o Senhor fala, foge daqueles que não querem congregar. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que Deus está falando aqui? Se eu fui santo aí na terra, vocês também podem ser. Sede santos, porque eu sou santo. Nós temos autoridade. Ele roga isso pelas nossas vidas. Viver em santidade. Santidade é um processo na nossa vida. Como eu falei assim, não existe uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos santificar na presença do Senhor. Quem é salvo por Jesus é santo, porque sua vida agora é dedicada a Deus. O que é ser santo, irmãos? Santo significa ser separado. Eu me separei da imundície desse mundo. Não são das pessoas, do pecado. As pessoas confundem muito em ser santo e se isolar. Agora eu sou santo, não posso me contaminar com o irmão. Você é sal e luz, você tem que fazer parte. Você tem que iluminar, você tem que dar sabor às coisas, você tem que mostrar que Cristo vive em você e que a diferença está em você, em Cristo, não como uma pessoa chata, impositiva, mas como uma pessoa que gosta de princípios e vive os princípios aqui na terra. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós temos que viver os princípios bíblicos. Santidade não é ser superior a outras pessoas. Muitas pessoas acham que porque agora me convertiu, eu tenho que me abster de todos os pecados, agora eu sou superior a alguém. Ninguém é superior a ninguém, irmãos. O próprio Deus deixou a plenitude dele e veio para cá morrer por nós. Se tornou maldito pelas nossas vidas. Quem somos nós para achar que somos superior a alguém? Muito pelo contrário, Deus falou assim, quer ser o maior? Seja o menor e sirva. Sirva a todos.
Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão do céu para as nossas vidas. Santidade não é ser superior aos outros. Ninguém é melhor que os outros por orar mais horas ou ler a Bíblia mais. Somos santos por causa da graça de Deus, da misericórdia, não porque fizemos por merecer. Devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar os outros. Ninguém pode fazer isso. Santidade também não é se isolar do mundo. Agora eu sou santo, eu não venho mais nem para a igreja, porque eu sou tão santo que nem a igreja merece minha santidade. Né? Fugir tudo aquilo que é bíblico, né? A Bíblia fala, vai congregar. Não, eu não posso, Senhor, porque eu sou muito santa. Então eu não posso ir para a igreja, não posso me misturar. Tem aquele cara que tem um pseudo pastor aí, que ele anda em cima dos irmãos. Vocês já viram esse? Ele anda só no cangote dos irmãos, porque ele não pode pisar nesse chão, porque ele é muito santo. Então, ele não pode pisar no chão, porque a santidade dele é muito grande. É absurdo. Isso aí é do mínimo dos absurdos que eu já vi, irmãos. Tem tanta coisa absurda que está tão longe da Bíblia, as pessoas esqueceram o que é Bíblia. Deus não nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade na nossa volta. Mas é a forma como interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Somos chamados para sermos luz em um mundo de trevas. Nós somos chamados. Santidade, isso aqui é muito interessante, irmãos. Santidade não é ser sem graça. Eu falo ser sem graça, não falo da graça de Cristo aqui, não. É aquele santo carrancudo que vive de cama. Eu sou santo, não posso rir. Porque eu sou santo demais. Não posso rir. Então, meu irmão, estou lascada, porque a coisa que eu mais faço é rir nessa. Rio até demais. Né? Santidade não é ser sem graça. Há muito espaço para alegria e diversão na vida com Jesus, irmãos. O Senhor fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus alegre, é um Deus feliz, é um Deus que nos dá plenitude de alegria. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, diz a palavra do Senhor. Como é que eu posso ser o povo mais feliz dessa terra quando alguém fala comigo? Sim. Claro. Não. Pelo amor de Deus. Seja feliz, irmãos. Nós temos que viver a felicidade. Novamente, é a forma como nos alegramos que é importante. A vida de santidade tem alegrias especiais que não podem ser conhecidas por quem está no pecado. As pessoas não entendem, irmão. Até que na hora da dor, a gente é o povo mais feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente pode chorar de uma perda, mas a gente tem a alegria de Deus no nosso coração. E o mundo não consegue entender isso. Tipo, é tudo doido, esse povo é tudo doido, está caindo tudo ao redor deles. E eles estão louvando a Deus. Vou louvar, quer na vida, quer na morte. Louvado seja o nome do Senhor. O povo não vai entender, porque o padrão do céu é diferente. Não é segundo esse mundo aqui. Tem muita gente que vai para enterro chorar em cima de pessoas mortas por remorso, porque não deu o melhor seu aqui nessa terra. E às vezes vem uma pessoa centrada ali porque se doou, entregou sua vida, compartilhou amor, fez tudo aquilo por aquela pessoa. Não podemos confundir as coisas. Estou dizendo que ninguém pode chorar em enterro, tá, irmãos? Chora. Não é isso que eu estou falando em nome de Jesus. Tenta me entender. É no sentido claro que a gente vai chegar no enterro rindo, não estou falando disso. Não é fazer que nem essas primeiras damas doidas por aí, que vai para os enterros só para rir, né? Não, irmãos. Nós temos que ser independente da situação, nós temos Deus no nosso coração. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida. Outra coisa, santidade não quer dizer que eu nunca mais vou errar, não vou pecar, não. Mas a minha vida não está pautada no pecado e no erro. É um tropeço, é algo que acontece na minha vida. Não dizer que agora eu sou santa, eu nunca mais eu vou pecar, nunca mais vou errar, não. Mas eu vou não errar mais naquele pecado ali, não vou mais não. Pode ser uma outra coisa acontecer, mas eu não vou viver no erro, não vou viver no pecado. Não vou viver nisso. Mas eu tenho que me santificar na presença do Senhor. Nós temos que entender isso. Nós temos que viver segundo a palavra do Senhor, santificarmos segundo o que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. Nós temos que ter Deus em nosso coração e viver segundo os preceitos do Senhor. Por isso que é importante entendermos que a nossa carne nunca irá se converter. Essa carne aqui nunca irá se converter. E mesmo que queira fazer o bem, haverá sempre uma luta interior para fazermos o oposto. Tudo aquilo que a gente vai fazer parece que a pessoa fala assim, parece que tem uma vozinha. Né? Tem um Espírito Santo que nos mostra e tem um inferno todo torcendo para que nós venhamos a cair. Que voz a gente quer ouvir?
Que voz você vai ouvir? Que voz eu vou ouvir? Sabe qual é? É que nem o caso daqueles cachorros, né? Numa briga de cachorro, qual é o que vai ganhar? O que é melhor alimentado. Porque o cachorro que não tem nutrientes, ele vai morrer. Ele vai ser aniquilado. Agora, que voz nós temos alimentado? A voz do espírito ou a voz do inferno? Quem nós alimentamos mais? Nós alimentamos mais a nossa vida com a palavra ou com as coisas desse mundo? Quem nós alimentamos? É isso que Deus quer. Nós temos que, nós sabemos que nós vamos militar aqui nesse mundo até quando Jesus vier nos buscar, nós não estaremos lutando com a carne contra o espírito. E nós temos que entender isso. Nós temos que viver o que Deus quer. O que me difere do mundo? O que me faz diferente do mundo? Será que eu sou igual a esse mundo? Será que as pessoas me veem como igual a esse mundo? Salvação é pela fé em Jesus Cristo e temos que nos arrepender. Odiar as coisas que Deus odeia. Amar o que Deus ama. Sermos como Jesus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos que nos comparar com os outros homens. Temos que nos comparar com as Escrituras. Ah, porque fulano, porque meu irmão, palavra de Deus na sua vida. Ah, buscar a palavra em nome de Jesus. Nós temos que ver a palavra de Deus. Isso que Deus quer. Se nós pudéssemos nos comparar hoje, com quem você se pareceria? Se eu pudesse se comparar hoje com alguém, com quem você se pareceria? Com quem eu me pareceria? Com pessoas que dizem ser cristãs, que se dizem ser cristãs, ou com as escrituras do Senhor? Com quem nós nos parecemos? Examine-se a si mesmo. Isso vale para cada um de nós, todos nós. Examine-se a si mesmo. Deus é amor. Sem o amor nós temos o quê? A ira de Deus. Sem Deus nós não temos Ele. É isso que Ele quer. Deus odeia o pecado. Sempre. É isso que Deus quer para nossas vidas, irmãos. Vivamos. O Salmo 1 fala o quê? Não andei segundo os conselhos dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Nós não podemos andar segundo eles, nos assentar com eles, viver como eles vivem. Não. Jesus está em você. Está dentro de nós. Tem que entender uma coisa, irmão. Ninguém pode brincar com o pecado. Já chama o ministério de louvor, já vai subindo. Ninguém pode brincar com o pecado. Meu irmão, foge do pecado. As coisas do mundo nós temos que fugir. Tem um exemplo aqui que eu peguei sobre o abraço da jiboia. Conta-se o caso de um saltimbanco que treinara uma jiboia a enlaçar-se no seu corpo, desenlaçando-se depois. Ele fazia um teatro ali, né, para os outros. Uma noite ele percebeu horrorizado que o enorme réptil lhe apertava mais e mais o corpo. Gritou por socorro, mas a plateia julgou que isso fizesse parte do ato. Só deram pelo fato quando viram o homem desfalecendo e morrer no abraço da serpente. Ouviu-se depois alguém dizer, ao abandonar o circo, não importa o quanto se conheça esse animal, cobra é sempre cobra. Pecado é sempre pecado. Você brinca, um momento ele vai te matar. Não tem para onde correr. Não importa o quanto se conheça o pecado ou se pense que é capaz de domá-lo. Pecado é sempre pecado. Por fim, ele vai te matar. O salário do pecado é a morte. Romanos fala isso, 6:23. Irmãos, nós temos que entender. Não pode se brincar com as coisas desse mundo. Ou a gente se santifica, ou a gente está aqui. Ou a jiboia vai abraçar ao ponto de nos matar. O pecado vai nos tirar da presença do Senhor. Não adianta. Não adianta. Não adianta eu ter um monte de coisa aqui e ter o prego do diabo. Você conhece esse negócio do prego do diabo, né? Ali ele vai pendurar o que ele quiser. Carniça, vai fedentar toda a tua casa. Nós não podemos ter um cantinho secreto para o inimigo. Nós temos que ser santos. Nossa casa tem que ser completa para Deus. Nós temos que viver segundo a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida, amado. Nós temos que refletir a glória de Deus. Quando é que a prata ela é purificada? Quando é que o ourive sabe que o ouro, a prata está totalmente purificado? Quando ele vê o reflexo dele. Será que Deus tem visto o reflexo dele na nossa vida? Será que nós temos nos santificado ao ponto de que Deus olhasse para nós e a gente se visse no Senhor e Ele visse? Irmãos, nós temos que ser como Ele é, nos santificarmos. Para nós vivermos a plena bondade, a plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Aí sim, Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Que nós possamos nos santificar, ainda mais nesses últimos dias, nesse mundo horrendo que nós vivemos, nesse Brasil que está um esgoto só.
E é daí para pior, irmãos, porque Jesus está voltando. Então nós possamos nos santificar e estarmos na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que